Olá, boa tarde, bem-vindo, bem-vinda. Vamos trabalhar, que já estamos aqui um pouquinho atrasadinho. Vamos trabalhar? Seja bem-vinda, Joana. Tu viu, mulher? Aqui o atrasinho, né? Mas, quase que cai de novo. Tá assim, tu vai vendo aí se tá com som bom, né? Se não tá caindo e alguma coisa que aconteça, Joana, por favor, porque aí eu troco a internet, tá? Já coloquei aqui meu comentário, ficou fixado, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um instante, mas é Maia, seja bem-vinda, viu, amada? Hoje a gente vai aqui, né? E hoje eu me aportei muito, tá? Ao livro. Não deu tempo e muito ali nas sínteses do meu mestre, né? Aconteceu de tudo para essa live não sair hoje, mas ela vai sair. Então hoje nós vamos fazer a segunda live em relação ao Mais Esperto que o Diabo, tá? Ontem a gente deu uma boa introdução, né? Ainda não teve tempo de ver a live, como é que ela ficou, mas eu espero que tenha sido clara, né? Que vocês também tenham conseguido entender o propósito do livro. E ontem a gente tirou várias lições dele já, né? Porque eu não quero trazer para a gente fazer o clube do livro, mas de vez em quando, principalmente naqueles dias que eu não consegui muito buscar as sínteses ou procurar entendê-lo, né? Ontem eu li o capítulo que eu queria trazer hoje, eu rabisquei, mas mesmo assim ele ainda ficou assim um pouquinho bem mastigado. Então algumas coisas eu fui buscar dentro da própria escrita para poder trazer para vocês, tá? Então hoje nós vamos falar nessa segunda live é alienação e pensamento cativo. Isso aqui vai estar no quinto capítulo, né, como seria o segundo da entrevista do diabo, né? Seria lá mais ou menos o segundo, só que no capítulo ele vai estar no quinto capítulo. Vai estar ali a partir da página alienando-se com o diabo. Então a partir da página 59. Tá? Alienando-se com o diabo, é disso que a gente vai estar falando. Então, por isso que eu quis trazer aqui também alienação e pensamento cativo, né? Porque o meu mestre trazia como os nossos pensamentos, a prisão dos pensamentos, tá bom? Vamos aqui compartilhar, meninas? Sejam todas, enquanto eu me apresento, né? Porque sempre vai estar chegando pessoas novas, graças a Deus. Então, sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos. Eu sou Maria Viana, eu moro na cidade de Santos, sou casada, tenho 2 filhas e eu gosto de estar aqui partilhando, né, com você. Chamando você de novo, tá, Joana? Eu gosto de estar aqui partilhando com você uma tarde, né? Às vezes acontece de fazer algumas lives ali convidada pelos outros em outros horários, mas no meu perfil eu gosto de fazer nesse horário, porque foi esse horário que eu descobri que não tem nada pra gente ver à tarde, a não ser a sessão da tarde, tá? Então esse é um problema que virou meu e eu tentei de resolvê-lo trazendo conhecimento. Eu gosto do desenvolvimento humano, sou apaixonada por isso e tudo que eu busco para que eu possa estar me desenvolvendo, eu trago para vocês. E aí, vai de cada um pegar a porção que lhe cabe, aquilo que realmente lhe serve, tá? Se você aproveitar, se você colocar em prática 10%, 15%, 20% daquilo que você escuta aqui, porque eu não invento nada e eu não sou dona da verdade, né? Mas se você colocar em prática na sua vida, eu tenho certeza absoluta que você também vai avançar. Não tem como você estar no mesmo lugar se você estiver fazendo coisas diferentes, tá? Do mesmo jeito que não tem como você ter resultado diferente se estiver fazendo as mesmas coisas. Então vamos evoluir, minha gente, que é tão bonito a gente dizer assim, nós viemos aqui para evoluir. Então vamos fazer isso, tá? Se você está chegando, eu não estou vendo, seja bem-vindo e bem-vinda. Eu estou aqui e hoje eu estou selecionando, tá, gente? Se você receber mesmo esse convite, nossa, dê graças a Deus. Fala assim, nossa, ela hoje me quis lá, tá? Já fiz o meu toque-toque, né, Joana? Além do seu toque-toque, você ainda tá com esse robozinho aí para dormir. Não tem para dormir, para acordar as pessoas que estão dormindo. Vamos começar? Vamos para o conteúdo? Olha, gente, glória a Deus pela sua vida que já está aqui e por me permitir também estar em companhia para fazer aquilo que eu me predispus fazer, tá? Porque no dia, eu não quero que isso aconteça, mas no dia que eu chegar aqui e não tiver ninguém, o trabalho vai sair do mesmo jeito. Por quê? Por respeito àquelas outras pessoas que vão passar depois. Nós temos uma vida, né, que ela se movimenta. Então tem dia que você tem compromisso, tem dia que você não tem. Tem dia que você quer ver no outro horário, não tem problema nenhum. Eu sou grata a Deus pelas pessoas que Ele traz, né? Pelas pessoas que vão estar aqui comigo, pelas pessoas que vão compartilhar, por você que vai passar num outro momento no YouTube, seja no Facebook. Não levo tudo lá no Facebook, mas levo quase tudo lá no YouTube, tá? E aqui mesmo é que eu faço o material acontecer ao vivo. Todos os dias, às 15h08, eu faço essa live. Então, seja bem-vindo e muito bem-vinda. E ontem nós vimos, né? Ontem a gente pôde estar vendo ali o quanto era interessante. Eu trouxe aquela introdução onde nós vimos essa metáfora desse livro, né?
Qual era a metáfora? O diabo, né? Maria Gorete, seja bem-vinda, meu amor. Então, ontem a gente viu que essa metáfora, né? O diabo, ele é uma energia, né? Então, ele é essa energia, energia negativa do mundo. E essa energia, ela também toma conta da minha mente, tá? E nós também vimos que nós temos duas forças, né? Dois polos. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Então, nós vimos que a gente tem dois polos energéticos que dominam o mundo, que estão no mundo, né? Que são as energias positivas, que são as nossas forças progressivas, tudo aquilo que está dentro de mim, tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu quero fazer, elas estão dentro de mim, então é o meu lado positivo querendo avançar, e também as energias negativas, que são as forças restritivas. Eu sei que eu preciso, Alisson, seja bem-vindo, eu sei que eu preciso avançar, eu sei que eu preciso fazer, mas aquelas forças negativas que estão dentro de mim, mesmo eu sabendo do que se trata, eu não tenho forças para ir, tá? E não sou eu, não é só você, são grandes mentalidades, são grandes pessoas que às vezes se sentem atacadas desse jeito. Então, pessoas famosas, pessoas que não têm muita fama, pessoas que às vezes vão parar com doenças imaginárias ou às vezes com doenças físicas realmente, pessoas que vão para depressão, pessoas que se fecham, pessoas que não querem nada. Por quê? Porque essa força, esse polo, né, nós temos os dois, o positivo e o negativo, esse polo negativo tomou conta de um espaço ali da sua mente, está lhe dominando, tá? Então, sempre quando essas forças restritivas, né, elas forem maiores do que as forças progressivas, a gente não vai conseguir avançar, mesmo que a gente saiba o que fazer. E geralmente isso só acontece quando você tem um propósito definido. Quando você se inventa de fazer alguma coisa e isso vai ser bom para você, você tem a certeza absoluta que o inimigo vai se levantar e vai começar a trazer coisas para lhe tirar o foco, para lhe tirar a atenção, para lhe tirar ali do rumo, para lhe tirar, principalmente se tiver a ver de verdade com o propósito que você tem na sua vida, tá? Então, as dificuldades, as adversidades, elas vêm para realmente nos fortalecer, porque quando elas vão chegando, as dificuldades, quanto mais próximo do propósito você se aproxima, as dificuldades se tornam maiores. Então, como é que o teu propósito pode cair no teu colo de uma vez se você ainda não tem a capacidade de lidar com as dificuldades que vão chegando, tá? E o inimigo, ele sabe exatamente qual é o plano para a sua vida, né? De tanto a gente pedir, de tanto a gente pensar, ele não tem o poder de criar, mas ele tem o poder de saber e lhe atrapalhar, tá? Deixa eu ver o que o Alisson coloca aqui. O homem é dominado pela linguagem. Tava escutando Lacan. Pois é, né? O homem é dominado pela sua própria linguagem, né? Então, quando a gente tem aqui um desejo, uma vontade ardente para construir vida, né? Cefat F, eu acho que deve ser, né? Seja bem-vindo, tá? Ou bem-vinda, coloque aí Cefat, seja bem-vindo, tá? Ou bem-vinda. Quando a gente tem um propósito muito grande, quando a gente já tem ali um desejo ardente dentro do nosso coração, a gente quer construir essa vida em plenitude, a gente quer fazer as coisas melhores para aqueles que a gente ama, tenha certeza absoluta que a gente quando não consegue é porque essas forças, elas começam a nos travar e elas começam a nos puxar para baixo, tá? Mas essas forças que nos travam, que nos puxam para baixo, não faz parte do nosso processo natural de ser humano. São forças que estão para se equilibrar o positivo e o negativo, mas a gente, por não tomar conta, só o negativo sobressai, tá bom? Então a energia negativa que chega pra gente, que é uma das que o inimigo mais gosta, é exatamente os medos. E ontem a gente trouxe, para quem não viu, se quiser veja, os 6 medos que o inimigo gosta de trabalhar. Então a melhor ferramenta, a energia que ele mais gosta de trabalhar é trazendo o medo para dentro do meu corpo, trazendo o medo para o meu pensamento. Então quando esse medo chega, seja bem-vinda, viu, amada? Quando ele usa esse medo para nos atrapalhar, ele traz essa energia negativa, todos os tipos de medo, né, que não faz parte do nosso estado natural, não faz parte do estado natural aí do ser humano, é um plantio que ele vai fazendo na nossa mente, tá? E aí ele só acontece por causa da nossa alienação. Você se aliena com alguma coisa, você para de pensar por conta própria, fica alienado, fica devaneando, deixa um espaço aberto. Chegou, boa tarde, seja bem-vinda. Então, quando você deixa esse espaço aberto, você tem a certeza absoluta que o danadinho vai chegar e ele vai semear, vai colocar ali as suas próprias sementes para o seu medo aumentar. Você tem medo de uma coisa, ele vai lhe trazer muito mais daquilo, tá? Então, quando a gente fica alienado, a gente fica dá brecha para o inimigo trazer essa força restritiva aí, tá? E entrevista com o diabo, né, Napoleão Hill, para quem não viu, também fiz uma introdução sobre, né, quando ele fez o lançamento desse livro, né? Esse livro, ele foi escrito
escrito na crise, né, de 1929 nos Estados Unidos, e o Napoleão tinha acabado de lançar as leis do triunfo, as 16 leis do sucesso dentro do livro, né, os 8 livros das leis do triunfo. Ele sabia tudo o que fazia, mas ele estava com essas forças restritivas e ele se sentia envergonhado e humilhado, porque mesmo sabendo, mesmo tendo ensinado, mesmo sendo um escritor de um grande best-seller, ele não conseguia avançar. E aí, como ele costumava fazer mente mestra, até mesmo com os escritores, com outras pessoas que ele passou 20 anos entrevistando, ele fazia mente mestra mesmo que a pessoa tivesse morrido, porque você acessa a mentalidade de uma pessoa através da sua obra. Num desses momentos também, em retirada, entre a mente dele e a mentalidade do capeta, ele quis fazer essa entrevista. E ele mesmo diz, não se sabe se isso foi uma obra da sua imaginação, e ali aconteceu toda essa entrevista, ou se algo de verdade aconteceu. Nós nunca vamos saber. O que a gente vai saber é que está aqui uma das melhores obras para a psicologia, para a gente descobrir como é que a nossa mentalidade funciona. Tá bom? Então, Napoleão, ele fez aqui essa entrevista, né? E aí ele quis saber do diabo por que é que ele fazia essas coisas, por que é que ele queria fazer essa alienação na nossa mente, qual era o objetivo dele e como é que ele fazia, quais eram os truques que ele fazia. Esse é o 5º capítulo do livro, tá? Quais eram os truques que ele fazia e se ele não tinha medo de ser desmascarado. Por quê? Porque 98% das pessoas são dominadas, a mentalidade é dominada. Quem são os maiores inimigos do capeta? Aqueles que não se deixam alienar, aqueles que pensam por conta própria, tá? Agora você imagina que a maioria dessas pessoas, a maioria, né, das pessoas do mundo passam repetindo a mesma ladainha, né? Passam dizendo o que é que tá, como é que você tá, o que é que tá acontecendo. Não, meu destino está nas mãos de Deus. O meu destino está na mão de Deus. Se eu estou sofrendo aqui alguma dificuldade, se eu estou passando aqui algum perrengue, é porque Deus quer. Então, se Deus quer e é da vontade dele, então é justo que eu, né, sofra aqui calado, que eu sofra aqui resignado. E o inimigo, a gente viu ontem, na introdução de ontem, nas leituras anteriores, que o que ele mais gosta é exatamente de fazer as pessoas acreditarem que tudo aquilo que se refere a ele, que eles pensam que é as pessoas que ensinaram dessa maneira, como se fosse algo vindo de Deus. Esse é o maior truque dele. Nós não paramos para questionar isso, tá? Então nós vamos entender, vamos entender hoje por que a gente deixa o medo conduzir a nossa vida e por que a gente não olha que esse é um medo negativo. Se é medo, não é de Deus, gente. Se é medo, é ação, é a atividade do diabo, tá? Então não vem de Deus. Ele está aproveitando para impedir que a nossa centelha divina, que a nossa força divina, que a nossa vida realmente se manifeste, que a gente tenha, que a gente use toda a nossa capacidade, toda a inteligência que Deus deu, tudo aquilo que nós temos, porque Ele já colocou para dentro, para poder a gente viver bem a nossa missão e realizar o propósito. Realizando a missão, você atinge o propósito que você veio para cá. Então, quem tem um propósito definido, quem começa a pensar, quem batalha em cima daquilo, Deus vai abençoando, as coisas vão acontecendo. O segredo é confiar no Senhor e meter a mão fazendo, né? Seja bem-vinda, Sheila, Arte na Varanda na área. Então, quando a gente passa a vida toda, escuta e já talvez até já tenha dito, né? Como é que você está? Não, meu destino pertence a Deus, o meu destino está nas mãos de Deus. Isso não é correto, né? Isso não é correto. Por quê? Porque Deus lhe deu a capacidade e confiou a você uma vida. Se Ele confiou a você essa vida, é você quem tem que construí-la. Ele predestinou a sua vida aqui. Por quê? Porque nesse predestino está escrito a missão que você tem que realizar. Quando você veio realizar essa missão é porque tem um propósito esperando por você. Quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, a gente fica na procrastinação, na preguiça, esperando que Deus, que a centelha divina, que o universo, que aquela força superior, aquela inteligência superior que você acredita, vai descer e vai fazer por você, tá? Não vai, porque para Deus só cabe aquilo que a gente não pode fazer. Aquilo que é impossível realmente é dele. O que é possível é obra nossa. Quer, vai ter que fazer, tá? Então a ação do diabo é exatamente fazer com que a gente acredite que essas coisas que acontecem conosco é da vontade de Deus, né? Que ele chama do seu opositor. Na entrevista ele se refere a Deus sempre como o seu opositor. É aquele que se opõe às suas maldades, tá? Seja bem-vinda, viu, Sheila? Então quando nós acreditamos que tudo na nossa vida está nas mãos de Deus, que a nossa vida é Ele quem faz, nós passamos a acreditar também que somos apenas bonequinhos, mamulengos, fantoches, sem vontade própria. Quando Deus soprou vida e disse, façamos a nossa imagem e semelhança, e soprou a sua própria vida, Ele não nos deixou aqui sem vontade. Por isso que nós temos o
livre-arbítrio. Então, na hora de você decidir, na hora de você, toda empoderada ou empoderado, você quer fazer, você faz. Na hora que as coisas não estão muito boas, que a gente só diz que a vida está pertencendo, está na vontade de Deus, tá nas mãos de Deus, quando a gente não quer fazer, quando a gente está achando que está muito difícil, tá? E o difícil não é impossível, impossível não existe. Tá? Para a gente pode ficar um pouquinho mais difícil. O difícil a gente é quem tem que fazer, tá? Então a maior armadilha, né? A maior armadilha do diabo é justamente Jussara Luminati. Seja bem-vinda, Cubatão. É em Cubatão, né? Seja bem-vinda, tá? Menina linda, maravilhosa, seja bem-vinda. Então a maior armadilha, né, do diabo é justamente fazer a gente acreditar, né? Acreditar que todo medo, toda alienação, todo impedimento que a gente possa ter na vida, Érica, seja bem-vinda, amada. Então, quando a gente acredita, essa é a maior arma dele. Então, eu tô doente, é da vontade de Deus. É bom que eu sofra com resignação. Ah, eu não tô conseguindo avançar, é da vontade de Deus. Eu tô aqui alienando nos meus pensamentos, é da vontade de Deus. Essa é a maior armadilha dele, tá? É fazer com que a gente acredite que essa é a vontade de Deus, que ele chama de seu opositor. Então ele fala assim, essa é o meu maior truque, né, que eu tenho, é fazer com que as pessoas acreditem que o que acontece com elas é da vontade do meu opositor, tá? E eu tinha falado no começo da live, para você que está chegando, hoje eu vou estar um pouquinho mais buscando dentro do próprio livro, tá? Porque eu não tive tempo de ir muito nas sínteses. Assisti, mas não peguei muita coisa porque eu estava assistindo e a cabeça estava muito pesada, mas muito pesada mesmo. Não era nem para essa live ter saído hoje, mas ela vai sair em nome de Jesus, né? Então ele lança o inimigo, né? Verdade, Maria, vamos decretar saúde e vitória. Tem que ser, porque Deus só faz o que é bom. E o Alisson coloca, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, o entendimento. Provérbios 9, versículo 10. Muito bem, obrigada pela contribuição, viu? O inimigo, ele lança na nossa cabeça, né, as sementes podres, como a gente viu. Você vai deixando lugar, espaço vazio na sua cabeça, na sua mentalidade, e ele vai tomando conta. Então, quando ele começa a tomar conta, e hoje a gente vai ver a maior maldade que ele faz, tá? Então, quando ele começa a tomar conta, lançando essas sementes, é porque a gente não tomou conta desse território. Então, ele toma conta do nosso território. Você quer plantar alguma coisa, mas ele já se apropriou da sua mente. Por quê? Porque a gente ficou devaneando, ficou deixando, não pensou, deixou a cabeça pensar sozinha. E ele começa isso aqui muito cedo. Durante a live vocês vão ver como ele começa isso aqui muito cedo, tá? Então o inimigo, ele lança sua semente podre na nossa cabeça. Ednei Mota, seja muito bem-vinda, viu? Então ele lança as suas sementes podres na nossa cabeça e aí a gente fica cultivando aquilo, achando que nós somos merecedores daquele sofrimento, que tudo faz parte da vontade de Deus. Não, se a gente for forte, mesmo dentro do sofrimento, mesmo dentro daquilo, a gente pode, com o olhar de Deus, porque só Deus é capaz de tirar de qualquer tranqueira, de qualquer coisa, uma coisa boa dali. Então, ainda que esteja ali acontecendo, se você colocar o foco do seu pensamento, a sua atenção, para sair dali, você ainda vai descobrir, você ainda vai ressignificar, você ainda vai fazer uma coisa muito grande daquilo que lhe aconteceu. Então você, por que é que o inimigo só tem 2% de inimigo dele? 2% são as pessoas que não se deixam alienar, são as pessoas que tomam conta do seu pensamento, são as pessoas que têm realmente, não é só, estou pensando positivo, elas sabem o que elas estão pensando, elas selecionam o que elas querem pensar, pelo tempo que elas querem pensar, porque elas querem produzir com a sua mente. Então elas vão fazer pergunta, elas vão buscar resposta, elas não se, como é que se diz? Não se conformam com tudo que chega, simplesmente estão conformadas com aquilo que está chegando, tá? Então nós falamos aqui o tempo todo, e todo mundo fala que nós somos produto daquilo que a gente pensa. Nós somos o nosso próprio produto, e nós somos o produto que vem do reflexo das nossas escolhas. Então eu escolho, eu penso, né? Antes, quando eu penso, se eu não estiver tomando conta ou tomando conta, eu penso, para poder, depois que eu penso, é que eu vou sentir, para depois que eu sentir, eu ainda ter ali uma reação, porque o meu corpo vai ter uma reação, e durante essa reação é que eu vou ter a ação ou a reação para eu ter o resultado. Então, durante esse tempo todo, do pensamento até a ação, eu tive a escolha, se eu quero agir ou se eu quero reagir, se eu quero fazer daquele jeito ou não. Sendo que tudo o que eu penso, e tudo o que eu sinto, e tudo o que eu faço, vai me dar um resultado. Então, as escolhas que eu tenho são o resultado daquilo que eu realmente tenho também. Então, eu crio a minha realidade
com coerência, sem coerência, eu crio a minha realidade com aquilo que eu desejo ou não, por causa dos pensamentos, que eu estou pondo a atenção ou que eu não estou pondo a atenção. Está sendo do mesmo jeito, estou criando do mesmo jeito. Jaine, seja muito bem-vinda, boa tarde, viu, meu amor? Deixa eu ver aqui, o Alisson coloca assim, melhor dom que você pode pedir a Deus é o dom do discernimento. Perfeito, garoto, perfeito. Você pode buscar conhecimento, conhecimento é poder, principalmente quando você tem ele transformado em sabedoria. Sabedoria só tem quem tem discernimento, em distinguir o que é certo, o que é errado. Você conhece tudo. Agora, se você não tiver esse discernimento, você não tem sabedoria nenhuma, tá? Então, nós falamos que nós somos aí esse reflexo desses nossos pensamentos. Seja bem-vinda, GeoPix. Nós somos esse reflexo, nós somos as escolhas que a gente tem. Os nossos resultados vêm aí dessas escolhas. Agora, vamos pensar aqui comigo, se aquilo que a gente pensa acaba criando a nossa vida, né? Tudo que a gente pensa, bora, tudo que a gente pensa acaba criando a nossa vida. O ser humano, tudo o que tem, né? Tudo que existe, a gente sabe que passou pelo campo mental, veio de um pensamento. Então, antes da coisa existir, eu criei. Antes de eu escrever, antes de tudo eu pensei. Então, por isso que a gente cria a nossa realidade, tá? Agora, tudo o que eu pensar agora, tudo o que eu fizer, para eu agir, todas as coisas que eu estou pensando hoje, essas coisas vão tender a criar, a me dar, eu ter o retorno com atitudes. E essas atitudes vão me dar essas ações que vão estar criando aí o resultado que eu vou ter no futuro, que eu vou ter amanhã, que eu vou ter depois. Então, o futuro, ele nasce agora, na escolha do que eu estou fazendo, tá? Se a gente pensar, e aí eu quero que vocês venham refletir comigo, se a gente pensar nos nossos sofrimentos, pensar nas dores que a gente tem, nos medos que a gente tem, na ansiedade que a gente vive, por que é que a gente tem tudo isso? Por que é que a gente escolheu tudo isso? Por que é que a gente escolheu viver essas emoções negativas, né? E como é que a gente quer uma vida de resultado escasso, de uma vida de resultado mediano? Como é que a gente pode escolher isso? De livre e espontânea vontade, conscientemente ninguém faz isso. Só que a gente, por não tomar conta do pensamento, isso vai acontecendo. Foi uma escolha involuntária, porque os pensamentos também são involuntários. Foi uma escolha que você não escolheu conscientemente, mas aconteceu, você foi colocando ali o foco e aquilo ali foi vindo. Então nós, conscientemente, não escolheríamos isso. Então, se nós somos os resultados das nossas escolhas, de onde é que vem tanta pobreza, tanta ansiedade, tanta angústia? Por que é que ele diz logo no começo do seu livro que ele gosta, ele quem comanda, ele, a recessão dos Estados Unidos, ele bate no peito e diz que é um funcionário eficaz, porque é consequência dele. Então, ele domina, ele coloca o medo, ele coloca tudo e ele faz toda essa miséria por conta dos pensamentos que vai colocando na nossa cabeça, tá? A pessoa entra em alienação, fica aquela pessoa alienada, fica pensando pela mentalidade dos outros, não toma conta do que pensa, deixa a cabeça pensar sozinha ou pior ainda, fica pensando pela cabeça dos outros. Então é um alienado. E aí o diabo, né, disse ao próprio Napoleão quando ele fez a pergunta, né, que a função dele é exatamente essa, é entrar na cabeça das pessoas para fazer alienação. A sua função é entrar na mente das pessoas, né? É cuidar de entrar, de tomar conta dessa mentalidade. Essa é a função dele. Então ele confessa, né, que existe princípios para ele fazer isso. E um dos princípios é o hábito. Então você se habitua, você se torna o produto do seu hábito, né? A gente traz muito, eu trouxe muito ali nas leis eficazes para o sucesso, os hábitos bons que você constrói em cima dos princípios que não vão mudar muito. Que não vão mudar muito não, que não vão mudar nunca. Só que quando o inimigo, ele traz exatamente outros princípios ruins, né, que são os vícios, e vai colocando ali para você ter hábitos diferentes. E os vícios, quando a gente pensa, você pensa que um viciado é só aquele que está na pornografia, é só aquele que está fumando, é só aquele que está bebendo. Não, a gente tem o vício também de estar se amaldiçoando, de estar amaldiçoando outras pessoas, de estar dizendo coisas que não deve, ali como a Alisson tinha colocado no começo. O ser humano, ele é dominado pela própria palavra e pela palavra dos outros, tá? Então o diabo confessa, deixa eu ver aqui, pelas novelas, deixa eu ver, o Alisson coloca, as pessoas estão sempre sendo programadas inconscientemente, nem percebe, né, garoto? Que estão sendo programadas inconscientemente, sem nem saber, pelas novelas. Não se compara antes e depois da TV. A pessoa que está ali, né, viciada. Agora vai dizer isso para elas, para ver se acredita, né? Então o diabo, ele confessa para Napoleão que ele tem princípios secretos, né, para ele tá ali controlando a nossa mente. E um deles é o hábito, tá? E ele fala assim, ó, pelo hábito,
de se alienar, a pessoa fica habituada a estar alienada. Quando essa pessoa começa a se alienar, ela se dirige diretamente às portas daquilo que vocês, seres humanos, chamam de inferno. Então, quando a gente começa a alienar, a gente já está batendo nas portas do capeta. Você está procurando alienado, você vai com o pensamento para o medo, você vai para o pensamento para onde não deve. Ele traz 6 tipos de medo: medo de morrer, medo de empobrecer, medo de envelhecer, medo e medo e medo, medo de ser abandonado. Então, todos os tipos de medo, você vai, lembra o que foi da primeira live? Não se compara antes. Lembra o que é da primeira live? Digo até mais na igreja. Não entendi, viu, garoto? Coloca aí melhor para ver se eu te acompanho aí no raciocínio. Então, ele próprio, quando ele fala, digo, mas até nas igrejas. Não, tu não faz ideia, o Arenice. Você já ouviu o áudio como é que é, né? Então, quando a gente tá aqui na alienação, ele tá tomando conta da nossa cabeça. E aí, o próprio diabo, o Napoleão pede para ele dar uma definição do que ele chama de alienação, do que ele chama de alienado. Então ele dá uma definição de alienação. O alienado é todo aquele que se deixar ser influenciado, se deixar ser enrolado por qualquer circunstância externa à sua mente, por tudo que vem de fora. Então a pessoa fica sendo influenciado, fica sendo enrolado, ao invés de olhar para dentro, ao invés de procurar os valores dentro de si, fica dando valor a tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que outro vem e conta, tudo aquilo, o ouro do tolo, né? Aquilo que os outros colocam, a pessoa vai achando que tá muito bom. A primeira live que eu subi e falei um pouco, sim. A primeira live que você participou comigo, lembra? Ah, não, a primeira live que você subiu. Não lembro mais o assunto, tá? A Dilma, seja bem-vindo, mas eu vou lá, vou ver hoje. Gente, já vamos aqui, ó. O Alisson, vamos ver qual foi a primeira live que ele subiu. Eu andei vendo as lives suas, mas eu achei lá só as coisas dos traders, né? E aí, meu filho, eu bato o toco mesmo para poder entender aquilo, né? Ó. Quando o inimigo traz pra gente dizendo que o alienado é aquele que se deixa influenciar, aquele que se deixa enrolar por qualquer circunstância externa, ele não cuida do intelecto dele, ele não investe no intelecto dele, ele não procura saber mais, ele não procura se desenvolver, ele não procura evoluir. Não foi para evoluir que a gente veio? A gente não chega aqui com a mentalidade totalmente zerada que a gente vai aprender. Então o ser humano chega num determinado momento que ele não quer mais investir no seu intelecto, tá? Por quê? Porque ele tem preguiça de estudar, ele tem preguiça de pensar, ele tem preguiça de ser curioso. Uma mentalidade nova para estar buscando coisas novas, para poder estar avançando para coisas novas, tá? O alienado, ele aceita qualquer coisa que a vida traga e lhe ofereça. Ele não luta por nada e ele não julga se aquilo era melhor, se aquilo era pior. Ele nem quer saber, porque ele nem sabe o que é que ele quer da própria vida. Então ele não sabe qual a sua missão no mundo, ele não sabe qual é o seu processo, ele não sabe onde é que esse processo vai levá-lo. Ele gasta muito tempo tentando descobrir qual é o seu propósito. E como ele não sabe qual é o propósito dele, ele fica gastando também muito tempo, muita desculpa, que não faz nada, porque não sabe, e fica ali, ó, procurando saber qual é o propósito da vida dele. E vai gastando ali a própria vida. A sua missão, ele não procura, e aí a maioria, né, a maioria dessas coisas vem acontecendo dentro da sua mentalidade, e aí o inimigo vem, aquelas dúvidas todas que ele vai colocando, o inimigo vai tomando conta. Por quê? Porque ele vai colocando aquelas dúvidas e ele próprio não tem nem força para ir solucionar, buscar as respostas. Com aquela preguiça, ele não desenvolve o poder do próprio cérebro, aceita qualquer coisa, tá? O próprio inimigo, toma água, Maria, gratidão, tomar um chazinho hoje, né? O próprio inimigo, ele confessa que começa aqui, Ari, que é terrível, né? Que a gente chega a passar assim, fica até aflito. O próprio inimigo, ele confessa que ele começa a dominar a mentalidade, a controlar uma mente ainda na base, ainda quando nós somos crianças. E mais ainda, ele gosta mesmo de controlar ainda antes de nós nascermos. Por quê? Porque aí ele começa a controlar e começa a manipular a mentalidade dos nossos pais. Então são aquelas crianças ou são aqueles casais que começam a trazer dúvida, começam a trazer medo. É o homem com medo de ser pai, é o homem com medo das responsabilidades, é o homem às vezes porque está desempregado, às vezes é a mulher que perdeu o emprego. Às vezes começam a manipular a mentalidade, colocar o medo na mentalidade dos pais, e a criança escuta e a criança sente através da mãe. Aquelas pessoas que começam
começam a desejar demais. Um quer um menino, outro quer uma menina. Começa. E ali ele começa já a travar a mentalidade, tomar conta dessa mentalidade antes mesmo de chegar no mundo. E vai mais além, mais a fundo. Ele começa até mesmo a trazer como é que a gente pode dizer? As fraquezas. As coisas fracas que existiam nos nossos antepassados. Tá? Josane Jesus, seja muito bem-vinda, viu, meu amor? Então, ele, como se ele não bastasse tomar conta da nossa mentalidade, das nossas crianças e de nós quando ainda éramos crianças, ele vai, né? O inimigo, ele vai, ainda antes de nascermos, ele começa a tomar conta da mentalidade dos pais. Então, se o pai ou a mãe são alienados, boa tarde, meu amor, seja bem-vinda. Se o pai ou a mãe está alienado, está deixando o pensamento aí a devaneio, ele toma conta dessa mentalidade, ele traz todo tipo de medo para essa gravidez, ele traz de tudo que é para poder aquela criança já nascer com medo, já nascer assustada. A arma dele é exatamente o medo. Então, onde esse medo puder entrar, como a gente via ontem, se for verdadeiro ou falso, para ele não interessa. O interessante é que a pessoa sinta. Se sentiu, ele toma conta. Então, ele vai buscar até mesmo os defeitos, né? Não basta só no ventre, ele vai buscar até mesmo os defeitos, as fraquezas que os nossos antepassados tinham e traz isso aí pela hereditariedade, tá? Por que ele quer isso? Porque ele quer quanto mais pessoas enfraquecidas nesse mundo. Quanto mais chegarem pessoas, por isso que ele dominou as que passaram, domina 98% dos presentes e vai dominar o futuro se a gente continuar sem acordar, tá? Por quê? Porque somos nós que já começamos a dar esse poder para ele quando as crianças ainda estão no nosso ventre. Ah, mas aí o homem não está no ventre dele. Mas o que é que uma criança escuta de um pai que não sabe ser pai? Porque a partir do momento que aconteceu a concepção, ele já é pai. Tá? Então, ele também manipula essas crianças, essa mentalidade dessas crianças na sua ambiência. Ele começa a controlar ali a sua mentalidade, tá? E aí, como ele sabe, que é uma das melhores armas dele, a mente, com a soma de todos os hábitos, ele vai buscando mais hábitos e mais pensamentos, tá? E vai fazendo essas pessoas pensarem que esses pensamentos são delas. Então, o que é que ele vai buscar para colocar bastante na cabeça? Desde quando é criança, desde quando é jovem, desde quando é adulto, desde quando fica idoso, ele tem 9 portais, ele tem 9 portas para poder estar nos aprisionando e fazendo a gente entrar por essas portas largas aí, tá? Então ele coloca como se isso fosse próprio do nosso pensamento e ele coloca como se fosse próprio nosso. Dentro da nossa mentalidade, ele vai colocando ali esses portais, essas portas, que é o medo, a superstição, a avareza, a ganância, a luxúria, a raiva, a vaidade e a preguiça, tá? Isso ele age na mente em qualquer idade, seja do tempo que é pequenininho até quando já está velhinho, que a gente vai ver ali muitos velhinhos morrendo com muita raiva, velhinhos muito irados, muito assim nervosos. Então ele está agindo, ele tomou conta ali só ele semeia, só ele está cuidando, tá? Quanto mais jovem for essa mentalidade, melhor para ele, porque aí ele se apodera dessa propriedade. O território, a mentalidade vira propriedade dele. Por quê? Porque essa criança, esse jovem, não aprendeu a fechar essas portas. E aí ele vai colocando esses hábitos muito mais. Então ele vai fazendo esses hábitos acontecerem e esses hábitos, que todos aqui não passam de vícios, eles vão fazendo o quê? Vão fazendo você ficar com o hábito mesmo de agir, de agir, de agir. Daqui a pouco o seu próprio caráter se faz através dos hábitos que você tem. E aí o jovem, principalmente, vem vindo ali do tempo de criança, não soube fechar ainda essas portas, não está tão atento, o inimigo vem e toma conta dessa mentalidade. Tomou conta da mentalidade na criança ainda por medo, tomou conta agora com os vícios, né, com todas essas portas aqui na juventude, uma vez roubado, uma vez sequestrado, vai ser um adulto com sua mentalidade sequestrada, ensinando e ajudando, que a gente vai ver durante a live, como é que nós, os pais, os professores, os profissionais, somos os colaboradores do capeta para estar de novo fazendo o mesmo ciclo, alienando as crianças que estão chegando, tá? Deixa eu ver o que você colocou, Jane, ou Josane. A escassez também, Maria, também e muito, né? A escassez, porque a escassez nada mais é do que uma forma de medo dele, né? Dos 6 medos que ele usa, é exatamente esse.
isso, o medo da pobreza. Então você fica, por medo da pobreza, você fica sendo avarento, você fica sendo... Você não sabe fazer nada que não seja aquela coisa que não funciona. Então tudo que passa, né, tudo que passa por perto de você, a ganância e tudo mais, você se torna um abusador do mundo. Você quer só consumir o próprio mundo. Você não sabe colaborar com nada. Você não sabe dar nada, porque você só quer para você. Então essa escassez nada mais é do que o medo de ser pobre. Mas por tanto medo que tem, não consegue produzir, não consegue dar um passo adiante, não consegue ter uma atitude ali para mudar de vida, né? Lembra que o diabo falou com Jesus? Pois é, né? Se tu és, faças, né? Na juventude, ele diz que ele induz, ele já fez tudo isso com as crianças. Então, quando chega na juventude, que ele traz aqui todo esse tipo de coisa, né? Traz na juventude em qualquer idade. Mas quando o jovem não tem ainda aprendido a fechar essas 9 portas, medo, superstição, avareza, ganância, luxúria, raiva, vaidade, preguiça... Então o jovem, ele tá ali ainda meio perdido, ele não sabe de nada. O jovem, gente, é um momento que só Jesus na causa dele, né? Natana Wilka, seja muito bem-vinda, viu minha pernambucana top, linda, maravilhosa. Então o jovem não tem aprendido. Zenilda, seja bem-vinda. Então não sabe ainda fechar essas portas. E aí o inimigo chega e coloca todos esses hábitos, e por conta da soma desses hábitos, ele vai tomando conta do pensamento mais e mais, né? Gaudêncio, seja bem-vindo. Então ele vai tomando conta do teu pensamento. Tomando conta do teu pensamento, se torna uma propriedade dele. Ficou claro até aqui, gente? Sejam bem-vindos a essa live maravilhosa. Você é minha top, né? Gratidão, viu, Jô? Na juventude, o inimigo induz as pessoas para essa alienação, que ele só quer que a pessoa seja alienada, e a gente já viu aqui que alienado é todo aquele que se deixa envolver, se deixa enganar por todas as coisas que acontecem fora dele. Ele, ao invés de tratar do que está dentro dele, dos seus pensamentos, ele fica pensando ali e se alienando com as coisas dos outros, tá? Então, na juventude, ele induz as pessoas a alienarem-se através e por meio das escolas. Por quê? Porque nesse momento, elas não sabem o que elas vão ser na vida, elas não sabem o que fazerem, elas não sabem que caminho seguir, elas não sabem isso. Então é exatamente na hora que o jovem mais precisa da gente que nós, os pais, os professores, todo mundo está em cima. Você tem que saber o que você vai fazer, você tem que saber o que você quer ser na vida. Então eles vão ficando aqui mais alienados ainda, e por ficarem alienados, fica muito mais fácil do inimigo chegar e colocar nos pensamentos deles aquilo que ele quer para aliená-los mais ainda, tá? E para isso ele conta com a colaboração. Os jovens já estão na escola, já estão desesperados. Eles contam com a colaboração do papai e da mamãe. Conta com a colaboração dos professores, dos instrutores religiosos. E aí por que ele conta com tudo isso? Porque todos eles são colaboradores do capeta. Todos eles ajudam a colocar, esses colaboradores ajudam a destruir o hábito que a criança tinha que ter de pensar por si própria. Se você deixar os seus filhos, que hoje em dia ou é 8 ou é 80, você deixa eles fazerem tudo o que eles querem, e aí a mídia vem e aliena eles. Mas se você deixasse uma criança brincando sozinha, ela tinha os seus amiguinhos, ela tinha seus brinquedinhos, ela sabia as coisas, ela usava o poder da imaginação. E ai do pai ou da mãe que dissesse que ela não podia fazer alguma coisa, porque ela tirava força de dentro dela para dizer que era simples. Você dizia que não, ia explicar, e ela trazia umas explicações muito simples, né? A doutora Rosana, né, que é uma da neurociência, ela dá risada porque ela diz que tem uma sobrinha que fala muito e é muito esperta. E um dia ela perguntou assim, falou assim para a mãe dela, né? Mãe, Deus é grande? Ela falou, grande, minha filha. Grande do tamanho do quê? Grande, maior que tudo. Como assim ele é maior que tudo? Maior que tudo. Falou assim, mas se ele é maior que tudo, o céu é maior que ele? Falou, não, ele é maior que o céu, ele é tudo. Então, se ele é maior do que o céu, como é que ele cabe dentro do céu? E aí a mãe ligou para a Rosana e falou, minha filha, me socorra, como é que eu vou explicar para essa criança uma coisa dessa? Em menos de 10 minutos ela estava voltando, mas você não sabe não, só eu já sei.
Ele é tão grande que ele se senta e deixa os pés pendurados aqui, né? Ele se senta na beirada do céu e os pés dele passam mais como as nossas pernas passam da cama e aí tá tudo certo, ele deixa os pés para fora do céu. Porque a criança não aceita, não, ela não aceita o que os outros dizem. A criança que pensa por si só. A criança que a gente já começa a alienar, eu fiz muito isso com as minhas, Deus que me perdoe, né? Só que eu falava para elas assim, a mamãe não sabe de tudo, mas vamos buscar as respostas. Criei 2 perguntadoras, principalmente uma, muito perguntadora, muito questionadora. Dou esse direito, dou essa liberdade, porque eu já sei que eu não sei nada, tá? Então, quando o inimigo, ele pega aqui os pais, ele pega os professores, ele pega os instrutores religiosos, para quê? Porque a gente começa a minar da cabeça da criança o poder dela pensar por ela própria. Então, ela começa a pensar pelo pai, porque o pai e a mãe sabem tudo, estão ali para educar. Os professores, já que ela está indo lá para aprender, sabem mais do que ela, sabem tudo. O que eles disserem é verdade. O que o professor vai dizer é verdade. O que o padre disser é verdade. O que o pastor disser é verdade. Todo mundo que diz é verdade. Só que todas essas pessoas aqui, ó, alienam essas crianças de maneira que elas fiquem sem ter os seus próprios pensamentos e todos os trabalhos que ela faz na mente dessas crianças, é aí que ela vem e controla, porque o inimigo vem, desde cedinho já começa a controlar. Por quê? Porque aquilo que a gente não consegue dominar, a gente começa a botar medo. Então, os religiosos começam a educar, começam a botar todo mundo dentro do nosso quintalzinho por causa do medo. Medo de quê? Medo do inferno, medo do inimigo, medo de não sei o quê, medo disso. Medo de que você não vai... E aí você vai vindo toda aquela interpretação do jeito que cada um quer. Então, se nós temos pessoas muito responsáveis, se nós temos uma doutrina, que eu escolhi a minha, né? Eu sou católica apostólica romana, tem muita gente que é cristão e sabe que a doutrina de Cristo é uma doutrina de salvação, tem muita gente que usa outras filosofias, tudo bem, é você quem vai se entender. Só que a gente começa aquilo que a gente acredita, a gente vai e ensina as nossas crianças, a gente tira delas, não é que vai deixar elas à vontade, mas você tira delas o direito até de questionar, o direito de perguntar, o direito de ter dúvida. Então, por causa do medo, colocou o medo não vem de Deus, é a arma, é a energia melhor que o inimigo usa. Então, aquela mentalidade, não é porque ela teve medo do inimigo, é porque ela conheceu o inimigo, ela conheceu o medo. Quando ela conheceu o medo, ele está se lixando se aquele medo é real ou não. O diabo só quer que aquela mente seja doente, uma mente adoecida por causa do medo. Então, ela vai trazer, quando jovem, ela vai se aproveitar, porque ela vai vir e vai trazer aqueles vícios, vai trazer aqueles novos portais, toma conta dessa mentalidade. E quando adulto, que já foi dominado pelo medo quando criança, foi dominado aqui pelos vícios e pelas outras coisas quando jovem, quando adulto vai ser uma mentalidade e um co-criador, não, vai ser um colaborador do inimigo. Por quê? Porque vai continuar alienando os que estão chegando, tá? Então o diabo, ele assume o controle das pessoas durante a juventude antes delas saberem controlar as suas mentes. Então elas vão usando das pessoas que são responsáveis por esses jovens, principalmente as que ministram as atitudes religiosas que ela tem que ter ainda quando crianças, e também através dos seus professores, porque os professores estão ali ensinando. Se pegar um alienado, se pegar uma pessoa que coloque medo, se pegar uma pessoa que coloque, deixa essa criança diminuída, rejeitada, isso aquilo, ela vai levar para o resto da vida, tá? Muitos evangélicos não têm essa credibilidade, não tem mais essa credibilidade, né? É a vida, né? Então, eles vão ali confundindo a mente dessas crianças, as ideias delas, né? E aí, com algumas ideias que é deles, não é a Bíblia que ensina. É cada um vai desenvolvendo ali as suas ideias e aí vai pregando daquele jeito, tá? E vai metendo medo, o medo do inferno, o medo disso, o medo daquilo, se torna o quê? Uma pessoa. O que vai importar para o inimigo, não importa se aquilo é verdadeiro ou falso. O que vai importar é que vai chegar uma pessoa no futuro, um adulto no futuro, totalmente medroso. Então, um homem medroso, uma mulher medrosa, não vai ter coragem de avançar, não vai ter coragem de arrancar de dentro dela aquela força progressiva para fazer os sonhos dela, as coisas dela acontecerem. Então, quando ela está prestes a avançar, o que estava guardado no seu subconsciente, que o inimigo está lá guardando, vai liberar para você. Vai liberar para você desde o tempo que você era criança. Então, você está prestes a chegar ali no que era o seu sonho. Mas vai vir aquela sensação, vai vir aquela angústia, vai vir aquela agonia, que você termina ficando como Napoleão. Tinha acabado de escrever as leis do sucesso, as leis do triunfo.
mas não conseguia dar um passo adiante porque estava travado, estava cheio desses medos, estava cheio dessas coisas, se sentia envergonhado, e aí vai catar na mentalidade dele, fazer a mente mestra com o diabo e saber o que é que se passava na cabeça dessa criatura, por que ela fazia tantas essas coisas, e aí a gente traz o livro praticamente todo, é a entrevista, são perguntas e respostas, tome pergunta, tome resposta, e ele diz... Não interessa, ninguém nunca vai saber se isso aqui aconteceu, foi obra da minha imaginação ou se realmente aconteceu. Não interessa muito, o importante é como a nossa mentalidade funciona, tá? Como a mente, isso mesmo, doutrina do homem. Não ensina o que está na Bíblia, cada um quer doutrinar, né? E aí termina carregando esse fardo. Chega depois, nem fizeram nada e ainda acabaram com a vida da juventude e das crianças, tá? Com uma mente amedrontada, com uma mente enfraquecida, a habilidade da criança pensar racionalmente, usando a razão, que foi algo que Deus deu para ela, o seu poder de raciocinar, nenhum outro bicho, ninguém tem, só nós temos. Então Deus dá para a gente chegar aqui e desenvolver isso, mas aí a gente começa já a racionalizar, não, a gente começa a não deixar essas crianças pensarem. Então ela vai carregar essa fraqueza, né? Essa mente aqui amedrontada, enfraquecida, sem essa habilidade de usar a razão, ela vai carregar essa fraqueza por toda a sua vida. E aí o diabo usa de qualquer que seja a arma que ele queira, da fraqueza que seja humana, para poder ele estar mantendo o controle sobre nós, tá? Ele faz os pais, né? Isabel, seja bem-vinda, meu amor. Então ele vai fazer, o inimigo, ele vai fazer os pais ensinarem as crianças que elas devem acreditar. E a gente foi criado assim, e aqui nós não estamos, eu não estou chamando você, não coloque vontade na minha vontade, nem palavras na minha boca. Eu não estou chamando você aqui para condenar seu avô, seu pai, seu professor, eles aprenderam daquele jeito, porque isso é secular. Tá? O inimigo entrou desse jeito. Hoje, o que é que a gente faz? Se só tem 2% da população que é inimiga do diabo porque pensa por si só, o convite do livro é exatamente para que você aprenda a voltar a tomar conta. Se nunca tomou, aprenda a tomar conta do seu pensamento. Aprenda a pensar. Aprenda que isso aqui é uma coisa muito séria, que você cria a realidade que você está. Então, 2% do povo faz isso. 98% ele domina. Ainda com as histórias do meu avô, que eu vou ter que repassar porque era do meu avô, e o meu pai me ensinou, porque não sei, ensinou, estava certo? Não, então pronto, honra o seu pai e a sua mãe com aquilo que eles ensinaram de bem, com aquilo que eles lhe deram de melhor, que é a sua própria vida, tá? Então o inimigo faz a gente ensinar as nossas crianças que elas devem acreditar em tudo aquilo que a gente ensinar, porque nós somos autoridades, tá? E tudo que as autoridades ensinar é porque está correto. E aí, principalmente as autoridades que estão na religião, que estão na política e que estão sacramentando o casamento, a família, tá? Então, quando a gente faz isso aqui, a gente simplesmente, Luciano Pimentel, seja bem-vindo, patrocinador da Jaine, seja bem-vindo, viu? Então, assim, a mente da criança, ela fica alienada, tá? E a gente começa a servindo aqui o inimigo para estar nesse controle mental. Tá? Por quê? Porque a gente é alienado, mas ensina as crianças que nós somos autoridade sobre elas, que essas pessoas que têm autoridade só ensinam o que é certo. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos perpetuando com o nosso exemplo. Essas crianças têm que seguirem. Só que se eu sou alienada, o que é que eu estou criando? Filho de peixe é o quê? Então você vai repassando, esse é o maior truque do inimigo, é exatamente fazer as crianças acreditarem que todas as pessoas que têm autoridade sobre elas são corretas. E é por isso que a gente vira terapeuta depois para se curar e depois para curar os outros. Por quê? Porque foi assim que a gente foi trazendo problemas e acumulando problemas para a nossa vida, tá? O inimigo, ele costuma, por conta disso, ele vai tirando ali a força de vontade. A gente sabe que esse é um dom que Deus dá. Você tem ali tudo, você tem consciência, autoconsciência, você tem imaginação, mas se você não tiver a tua força de vontade, você não consegue sair do lugar, tá? Isso aqui é uma virtude. Então você tem essa virtude, só que o inimigo vai lá e começa a tirar essa sua força de vontade, a força de vontade ainda quando você é criança. E aí vai deixando elas serem dominadas.
tá? Elas vão sendo dominadas por aquelas pessoas que estão cuidando delas, como se fossem, o Napoleão traz, a palavra do diabo, a gente domina as crianças como se fosse um bichinho que não tem raciocínio, um bichinho que não tem inteligência. Por quê? Porque a gente começa a minar. Então você está cuidando aqui dos seus filhos, você até cuida direito, de repente eles caem numa escola de alguém que é meio vadio, e aí começa a dar problema na cabeça do seu filho, porque ele não trata o seu filho com o respeito que tinha que estar, tá ali cansado da vida, tá ali cansado de alguma coisa, ou às vezes um religioso, ou às vezes um outro, tá no time, tá não sei o quê, tem sempre alguém mais velho que tá ali fazendo um bullying, tá ali minando a tua criança, tá? Como ela nem pensa, porque ela não tem costume de pensar por ela acha um desrespeito você. Gente, do meu tempo ainda, e olha que eu não tô aqui, Matusalém, não. A gente não podia nem sequer responder o mais velho, porque o mais velho era o mais certo. Pergunta aí pra Josane que ela sabe o que era que ela queria fazer com os mais velhos dela. Não os da família, mas os que fizeram mal para ela. Então, a gente, pessoas que são ruins, pessoas que não têm índole, não é porque elas envelhecem que elas mudam, não. Elas mudam quando elas decidem, com qualquer idade. Se não, fica velho bandido, velho ladrão, velho tudo. Se não mudar, não vai mudar e pronto. Só que a gente ensina as nossas crianças, e até hoje a gente ainda ensina, né não, Jô? Até hoje a gente ainda ensina, porque é mais velho, tá tudo certo. Só vai ensinar o que é bom. Quem disse? Mas que devaneio, mas que besteira. Ensine as suas crianças. Eu ensinei as minhas desde pequeno. Não tem tio isso, tia aquilo, não. Você não pode ser carente, você pode até nem ter ninguém perto de você, mas você vem de uma família que são 18 pessoas. Então, você tem, só ali você já tem 17 tio. Para que você vai estar? Ione Gacei, seja muito bem-vinda. Para que você vai estar chamando tia fulana, tio fulano, tio isso, tia aquilo? Se acontecer alguma coisa que eu precise catar alguém nesse lugar, você vai ter que saber o nome, se possível até o sobrenome dessa pessoa. Então, porteiro de escola tem nome, copeiro tem nome, faxineiro tem nome, professor tem nome, todo mundo tem nome. Ninguém aqui é seu tio nem sua tia. Tá? Então, eu quero saber o nome das pessoas que estão circulando perto de você. Pronto, acabou. Até hoje, né? Se hoje eu chego, a Maria Augusta, hoje que ainda tá meio um pouquinho assim, que ainda quer olhar para as minhas amigas da minha idade e dizer, dona fulana, seu fulano. Ah, para de palhaçada, chama como a mamãe chama. Tenha medo disso não, que não é isso que faz o seu caráter, nem o caráter da pessoa que vai estar ou lhe servindo ou sendo servida por você. Trate as pessoas com dignidade. E todas elas têm um nome, tanto no RG quanto no livro de batismo. Trate elas pelo nome, tá? Então o inimigo, ele vai usando essa força dessas crianças e ele vai ali tirando, né, esse poder que tem delas, porque a gente foi quem foi o maior contribuidor desse capetinha. Foi a gente quem deixou as nossas crianças sem forças. Então ele vai tirando ali essa força, vai minando a vontade delas. Elas não vão pensando com independência. E na hora que consegue, né? Na hora que consegue fazer isso, ele perde a força. Vai ser uma ou outra que vai ter um pensamento diferenciado. Vai ser uma ou outra criança que vai ter um pensamento apurado. Vai ser uma ou outra que vai se sobressair de uma classe, que vai se sobressair de algum lugar, que não vai ter droga que encosta nela, não vai ter palavrão que encosta nela, porque aquela pessoa, ela é diferenciada, ela pensa por ela mesma. Sabe o que eu penso, dona Maria Viana? Pode falar aí, tá? Pode falar, garoto, que eu gosto de você, que você é prodígio, tá? Então, a pessoa que pensa por si só, né? Mesmo que os pais tenham tentado alienar, mesmo que os professores tenham tentado alienar, mesmo que os religiosos tenham tentado alienar, essa criança, ela pensa por ela mesma, nem que ela apanhe da vida, tá? A história de confiar nos mais velhos, né? A história de confiar nos mais velhos cegamente sempre gera abuso, né? Dentro de casa, perto de casa, dos vizinhos. Por quê? Porque a gente não ensina as nossas crianças a dizer assim que monstro também fica velho, tá? Vai chegar um tempo muito trabalhoso. Tiraram meu menino do caminho cristão, impondo medo. Pois é, né? Para a senhora ter essa mentalidade, com certeza foi um processo. E como dói, né, Alice? Como dói. Só que a gente precisa, porque eu saí, porque eu tive essa mentalidade, eu me ponho hoje aqui a doar essa minha mentalidade. Para quem quiser, ninguém também é obrigado. Assim como eu faço perto de onde eu tiver. Pode estar na internet, pode estar no online, quando tiver. Eu sou eu, acabou. Se eu me amo, meu Deus, não tem problema nenhum também, que eu não tenho muito processo com isso, eu não tenho muito problema com isso. Mas é a verdade, é o que eu estou vivendo. Assim como você pode fazer, como outras pessoas podem fazer. A gente não pode ficar esperando tempo nenhum, porque o tempo urge, né? Esses dois movimentos, o movimento descendente e o movimento ascendente, o ascendente são de pessoas que estão acordando, que estão tendo uma nova mentalidade, que estão tendo uma nova consciência, que estão sabendo que o evangelho de Jesus não é tudo isso que foi pregado, que foi dito, não é assim.
As pessoas aproveitaram e vão continuar se aproveitando. É por isso que o próprio inimigo também está lá na Bíblia, que muita gente vai se matar por causa dele, mas não é por causa dele, é por causa do medo que já foi colocado. Então são os colaboradores dele que ainda vai estar agindo. E o movimento ascendente se acorda, o movimento descendente se afunda, tá? Todo mundo é A, ou acorda ou afunda, tá? Quando pensamos com força construtiva, que aqui era tudo o que a gente estava pensando de maneira negativa, deixando as forças restritivas, nos dá aquele desespero, né? Nos levar para a destruição. A gente começa a pensar, né? Quando você não pensa com essa independência, com pensamento independente, aí você não pensa de forma apurada. Então ele gosta, né? Ele não gosta, ele gosta de quem pensa, deixa ele tomar conta. O inimigo, ele não gosta de quem pensa com foco, de quem pensa com coragem, de quem não pensa em destruição, de quem só pensa em construção. Por quê? Porque o que ele gosta mesmo é de quem o foco que você põe é o foco do medo, seja o medo qual for. Ou você pensa ali desesperado por alguma coisa, você não tem coragem de dar passos diferentes. Quando a gente dá esses passos diferentes e entra aqui na força construtiva de modo positivo, a gente começa a pensar com fé. Tá? A gente começa a pensar com coragem, a gente vai buscar esperança dentro da gente e aí a gente traça aquele propósito definido que todo mundo tem que ter, a gente se torna, né, um aliado de Deus e aí a gente derrota essas forças negativas. Então ele chama assim, quando a pessoa começa a pensar por conta própria, começa a traçar seus planos, ela começa a ir buscar fé, ela começa a ir buscar Deus, ela começa a pedir para Deus iluminar, então ela vai buscar o opositor dele. Quem é o opositor dele, gente? Tá? Infelizmente, as escolas não ensinam as nossas crianças a desenvolverem a própria mentalidade. Elas vão ensinar, né? E não é por causa dos professores, tá, gente? O professor, ele pode pensar o que ele quiser. Quando ele chegar lá, tem uma grade para ele seguir, ponto final. Então, o sistema escolar, né, ensina que as nossas crianças, elas não podem pensar no que elas querem fazer e desenvolver a sua habilidade. Elas têm que pensar pelo pensamento dos outros, daquilo que foi escrito, daquilo que está lá, né? Roubando da criança a força de vontade. Então a criança vai para a escola sem vontade, não entende por que é que está ali, não consegue se desenvolver, não consegue pensar, o pensamento dela não é apurado, né? Ela não cria nada. Quem cria alguma coisa na vida dela, na preguiça dela, na procrastinação dela, quem já começa a fazer parte da sua vida é o diabo. Por quê? Porque ela vai indo empurrada, ela não está sentindo prazer naquilo. E aí, quando ela vai fazendo as coisas, ela vai sendo julgada não pela capacidade dela, e sim pela capacidade que ela não teve de memorizar 3, 4, 5 páginas de um livro, de saber quem foi que fez isso, quem foi que fez aquilo, coisa que às vezes não vai levar ela para lugar nenhum. Estou dizendo que não é para ir para a escola? Não, eu estou dizendo que ela tem que ir para se desenvolver, para cada vez mais estar. Só que a gente tinha que estar ensinando qual a habilidade que você tem. Você vai querer ser um gênio em quê? Eu quero ser um gênio em matemática, porque é de matemática que eu gosto. Então você vai aprender aqui o beabá para aprender matemática. Você vai aprender matemática. Olha, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de saber como é o nome daquela montanha, isso aqui. Ele vai estudar geografia, outro vai estudar história, outro você vai ser bom nisso. Você vai se desenvolver. Não, a gente quer colocar uma grade como se todo mundo fosse igual. Deus teve o trabalho dele para fazer cada um diferente. E a gente vai lá durante um tempo, coloca tudo. Eu digo para vocês, né? Eu dizia que eu não ia nem estudar. Hoje eu estudo 3, 4 horas por dia. Às vezes até mais. Mas eu estudo o que eu quero, aquilo que eu sinto falta. É aquilo que eu estou precisando. Não de eu me sentar numa faculdade. Tenho nada contra a faculdade, aqui ó, palma para quem paga o preço, tá? 5, 6, 8, 10 anos aprendendo uma coisa só, você tem que ser muito bom naquilo que você faz, mas aí pelo menos você já está adulto, você escolheu aquilo. As crianças não escolhem, a gente coloca lá e nem a gente opta no plano da escola, nem o pai tem essa opção, tá? Então o maior truque do inimigo é fazer com que tudo que é feito pelos pais, pelos professores, pelos instrutores religiosos pareça ser feito por Deus. E olha, gente, não foi eu que tirei não, tá aqui, tá? Tá, durante a entrevista, o próprio diabo vai dizer, que seja da imaginação do Napoleão ou não, ele mesmo vai dizer, o meu maior truque, o truque que eu mais tenho, que eu mais faço seguidores, que eu mais alieno as pessoas, são exatamente fazer com que os pais e os professores, os instrutores religiosos, eles são os meus colaboradores. Por quê? Porque eles fazem as pessoas acreditarem que tudo que está acontecendo na sua vida é vontade de Deus. E isso eles tiram foco de mim. Eu posso fazer, posso manipular, posso fazer o que quiser. Todo mundo está achando que é a vontade do meu opositor. E aí, quando é que eu mais domino? Eu domino exatamente, eu manipulo mais ainda a mentalidade desses jovens. Por quê? Porque
Quando os religiosos tentaram ensinar a vontade e as virtudes do meu opositor, que é o inimigo dele, quando todos tentaram ensinar as vontades e as virtudes de Deus, ao invés de ensinar que Deus é amor, que Deus faz tudo, que Deus é o que tem que ser, que a gente tem que acreditar, que a gente não tem que demorar tanto para descobrir, e simplesmente assustaram essas crianças, colocando coisas e medos sobre o diabo. Mas Maria, não era legal fazer isso? Você deixa de uma coisa por medo, só que quando você deixa aquilo por medo, você se cria aquela pessoa assustada, amedrontada. Você deixou o seu cérebro trabalhar com essa emoção. Ao invés de trabalhar, como diz a Bíblia, você ser um espírito corajoso, né? Seu espírito de coragem, você vai começar a colocar um espírito amedrontado, tá? Então, colocar medo em suas mentes. Já os professores ocupam as crianças, já colocam esses medos nas mentes, né? A gente coloca, todo mundo coloca, e os professores começam a colocar informações demais, não dando oportunidade para essas crianças desenvolverem e pensarem por conta própria, até mesmo sobre aquele material que está sendo entregue. Pensar sem alienar-se, pensar com a sua forma. Então, quando ela pensa com a sua forma de pensar, o professor vem, porque é pago para isso e a cartilha reza assim: você tirou 5, você é um derrotado, você tirou 2, você não presta para nada, você tirou 10. Não importa que você colou, não importa o que aconteceu, o importante aqui é que você é muito top. Então começa a medir a tua capacidade e a diferenciar se você é poderoso ou se você é um fracassado, já ali quando você é apenas uma criança. Muito triste, mas muito real, tá? Nada pode, ele diz, o próprio inimigo diz que nada pode impedi-lo de nos manipular. Quando a gente se torna alienado, quando você se torna alienado, quando você pensa pela cabeça do seu padre, pensa pela cabeça do seu pastor, ele está ali para lhe orientar, mas ele não é você. No final das contas, é só você e Deus. É só você e Deus, é você e a sua consciência, tá? Então, teu pai, tua mãe, teus irmãos, eles vão ali te ajudando. Chega um ponto que quem responde por você é você mesmo. Então, quando ele diz que a gente começa a ficar alienado, a pensar através dos pensamentos e das palavras e de tudo dos outros, a pensar com a mentalidade dos outros, ou não prestar atenção no que está pensando, tanto faz pensar, tem preguiça de pensar, tem preguiça de desenvolver o intelecto, tem preguiça de quando tem uma dúvida ir procurar a resposta para a sua dúvida, tá inquieto, vá para dentro de você, vai fazer pergunta para você, escute a resposta que vem, não está agradável, vai procurar. Não, você começa a ir buscar a resposta de um e de outro, aceitar aquilo, sem nem sequer questionar. Então ele fala que quando a gente chega nesse ponto, nem Deus consegue nos ajudar. Por que não consegue? Porque Deus é o único lugar que não consegue habitar se a gente não deixar. Mentalidade. Deus é o único lugar que não consegue habitar se você não deixar na sua mente, no seu pensamento. Porque ele não é o invasor, ele não vai abrir a porta batendo, ele vai bater, você abre se você quiser, tá? Então, quem não pensa, quem não usa a mentalidade para pensar de forma apurada, né? Entrega esse poder aí de pensar apurado, deixa que o inimigo fique alienando, não reconhece também o poder que a nossa mente tem. E aí permite que o inimigo venha e influencie. E porque ele influencia, a gente cria aquilo que às vezes nem está querendo, tá? Mas está criando com o pensamento que a gente tem. E aqui o Alisson coloca: acreditar que o homem foi uma evolução alienígena. Né? Tudo bem, ó. O inimigo, eu quero me encaminhar por fim, já batemos 1 hora, tá? Fica aqui, ó, conversando. Deixa eu entregar o que eu trouxe. Então o inimigo, ele se apodera do poder de alienar até mesmo na saúde. Aqui eu vou trazer alguns pontos que ele vai nos alienando por causa desse medo, tá? Então o inimigo, ele se apodera do poder de nos alienar quando se trata de saúde. Ele faz a gente comer, ele faz a gente ter desejo de coisas erradas. Quando a gente come essas coisas erradas, aí você destrói aquilo que era o templo sagrado do Espírito Santo, aquilo que vai comportar o sopro da tua vida. Porque se tirar a vida, o corpo já era. Se tirar o corpo, também a vida não vai ficar. Então ele começa a detonar o teu corpo, e aí que a gente tem esse medo de adoecer, mas ele faz você comer tudo que é errado. Quando faz você comer tudo que é errado, você começa a não ser uma criança sadia, a não ser um jovem sadio. E aí você começa a adoecer. Só precisava, já que temos grandes líderes e coloca-se todo mundo para estar liderando, só precisava que esses grandes líderes de escola, as escolas e as igrejas ensinassem desde cedo as crianças a cuidarem do corpo, a zelarem o corpo, a respeitarem o corpo, a comerem direito.
Só isso aqui já ia dar uma grande pancada no inimigo. Por quê? Porque a tua cabeça não ficava ali sendo dominada pela batata, pelo doce, por tudo, tá? Gente, eu vou tirar que deu calor, tá? O danadinho me deu calor. Hoje ele quase me fez eu desmaiar. Danadinho ruim, pra ver se eu não vinha pra essa live, mas eu venho. Então aqui ele fala na saúde, tá? E depois ele vai trazer também como é que ele pode nos alienar no casamento. Cris, seja bem-vinda, viu? Então, bem-vindo ou bem-vindo, seja bem-vindo. Não dá para ver direito na sua foto, mas seja bem-vindo. Então, no casamento, o inimigo, ele começa a nos alienar quando ele vem trazendo as dificuldades, né? Ele traz ali a escassez, ele traz as dificuldades financeiras. Então, as crianças também vão vendo desde cedo os pais brigarem por falta de dinheiro, eles vão vendo a falta do dinheiro, o que é que vai acontecendo, e aí vão se tornando pessoas com medo também da pobreza. Então, vão se criando de novo, por isso que a arma dele, a melhor arma que ele tem é o medo. Então, no casamento, ele vai trazer brigas sobre os assuntos financeiros, né? A forma da gente educar as crianças também, nos assuntos, a forma que a gente começa a educar as crianças, e também nos assuntos íntimos do casal. Ele começa a colocar dificuldades ali, começa a colocar medos ali, começa também na vida social daquele casal, porque começa sem ser aceito. Já na profissão, o diabo, ele ensina as pessoas a abandonarem, aqui que vem outro problema, né? Ele começa a ensinar e tirar o foco das pessoas para abandonarem as escolas. Por quê? Porque você, abandonando as escolas, você já não pensava nada. Já não pensava nada direito. E aí ele coloca na sua cabeça que você tem que abandonar a escola antes de você ter um propósito definido, antes de você ter a capacidade de percorrer esse propósito até você se realizar, antes de você saber o que você quer da vida. Então, qualquer que seja o negócio que te leve de alienação, pode ser quando você é jovenzinho, que é quando mais acontece, então você não sabe o que você quer, então a primeira coisa que você faz, eu vou achar um emprego aqui, o primeiro emprego que lhe paga, você deixa de estar estudando, porque aí você sem propósito nenhum, qual propósito que você vai ter na vida? Você não estudou, você não se desenvolveu, você não melhorou, você vai continuar uma vida toda trabalhando para pagar a conta, tá? Então é isso que ele também usa na vida profissional. Não tem um propósito, só o único propósito que tem é o da sobrevivência, né? Pega qualquer emprego que apareça e aí se mantém na pobreza a vida toda. E na poupança, Laura Simão, seja bem-vinda, viu, amada? Na poupança, o inimigo usa, né? Ele usa para nos alienar, ele usa o poder, né? De gastar. Você gasta sem ter. Você gasta mais do que o que você ganha, você gasta o que ganha e o que você não ganhou ainda você gasta em forma de crédito. Então você vai estar sempre no vermelho, tá? E aí por estar desse jeito você tem cada vez mais medo da pobreza. Aí você começa também, né, a ter medo do que pode lhe acontecer, do que pode acontecer com as pessoas que você ama. Você começa por ser pobre, por estar tendo ali, gastando sempre mais, correndo atrás sempre, né? Aquela roda que não para nunca, você nunca consegue alcançar. Você tem medo de adoecer, você tem medo de acontecer alguma coisa mais errada, você tem medo de queimar um eletrônico, você tem medo de tudo. Você se torna uma pessoa medrosa e tudo que você precisa comprar de extrema necessidade, não dá mais para você comprar porque você gastou antes. Então você já está tão acostumado a andar atrás que quando lhe sobra, ou parece que vai sobrar alguma coisa, você já gasta para o futuro, tá bom? E deixa eu ver aqui o que é que o Alisson coloca. As mães que buscam o próprio conforto e deixam suas crianças para a internet ensinar. Antigamente era a rua que ensinava, que eu creio, posso estar muito errada. Antigamente, mesmo a rua ensinando, né, e mesmo todas essas dificuldades que a gente tinha com as pessoas mais velhas, mesmo assim a gente tinha, não era uma velocidade tão grande de se aprender tanta coisa ruim muito rápido, né? Então hoje você deixando as crianças com a internet para educar, não é só porque na internet tem coisas boas e coisas ruins. As coisas ruins sempre vão trazer mais atrativos ali, um prazer a curto prazo. E as crianças estão chegando cada vez mais, né, cedo, que é o que o inimigo quer. É antes mesmo delas terem capacidade de nada, aí já vai tomando conta. Então os programas já são ali também para lhe viciar, para você continuar sendo um boi rendido o tempo todo, né? Se eu quero que você seja um consumidor daquilo que eu estou lhe dando, eu desde cedo já começo. É melhor que você seja meu cliente desde os 5 anos do que eu ainda lhe pegar com 15. Vai que outra pessoa já tenha lhe conseguido conquistar, né? São muitas as informações, verdade verdadeira. Então quando a gente também, ele coloca esse medo, né, na gente,
nos ambientes, tá? Os ambientes que você começa a frequentar. Então, nos ambientes que você começa a frequentar, ele começa a alienar, porque vai colocando em você pessoas em desarmonia. Então, às vezes você vai estar em ambientes desarmonizados, no lar, no trabalho, nas escolas, nos grupos por onde você está. Então, às vezes é os parentes, às vezes é os amigos. Essas desarmonias, né, vão trazendo sempre sensações muito ruins. E aí você começa, para fugir, mesmo estando naquele lugar, você começa a fazer de conta que não está e começa a se entregar a pensamentos que não são os pensamentos que estão voltados para o seu propósito. Não são os pensamentos que você tinha que estar pondo força e energia e atenção para construir o que você quer de melhor. Você simplesmente não quer ver aquilo. Deixa a minha cabeça pensar aqui. Eu vou pensar ali naquele passado, naquela viagem que foi tão legal. Agora eu tô com raiva porque eu tô pensando naquilo que me aconteceu tal dia. Caramba, que não sei o quê. Então você nunca vai estar vivendo. A vida tá passando embaixo dos seus olhos no momento que tá passando e você tá ali sempre agarrado às coisas que aconteceram de boas ou de ruins por causa desses ambientes onde você está e está em desarmonia. Você não está vivendo aquilo ali de maneira legal. Então é nesse momento aí que o inimigo vem, toma conta da sua cabecinha e joga ali o que ele quiser. Planta, para quando ele quiser também já ter semente ali que você está cultivando, tá? E aí o Gaudêncio coloca, os pais deixam as crianças entrega à própria sorte nas ruas, né? As pessoas, elas passam a ter, nós passamos a ter pensamentos negativos dominantes, né? Esses pensamentos, eles passam a dominar-nos o tempo todo, e aí a gente passa a acreditar que esses pensamentos vêm direto da nossa mente, e a maioria desses pensamentos que nos dominam, pensamentos dominantes, são aqueles pensamentos que mais a gente escuta nas igrejas, tá? Então, por a gente escutar na igreja, às vezes você nem se dá o trabalho de fazer o estudo ou de pensar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais. Às vezes a gente pode estar até distraído e de repente aquela palavra que o pastor disse, aquela palavra que o padre falou, aquela palavra que o irmão estava ministrando falou, você não ouviu o contexto, você estava distraído, você estava alucinando. Você estava ali alienando. E aí, de repente, você escutou metade e você escutou e quis do jeito que você quis. E aí você ou começa a repassar ou você começa a viver aquilo, tá? Então, aí no meio disso, a gente começa a ser programado pelas palavras que vêm lá da igreja, né? Pelo nosso pastor, pelo nosso padre, pelas pessoas que vão estar ali conduzindo, também pelos meios de comunicação, pelos meios de entretenimento. Aí você vai vendo novela, você vai vendo tudo que tem direito, tá? E as pessoas não conseguem mais pensar por si próprias. Começam a pensar no coletivo, de uma maneira geral. Todo mundo pensando igual a todo mundo. O que o Jornal da Manhã falar e o da Noite falar, a gente já atesta embaixo que é verdadeiro, tá? Nós não passamos de um produto para esses grandes homens da tecnologia. Aí vem, né? O homem, ele é o único que fica alienado. O homem, o ser humano, ele é o único que fica alienado. É o único que desafia as leis da natureza, tá? Também ele não permite que Deus faça morada em si, só quando ele quer, quando ele pensa por si só. Assim como ele fez, como Deus faz em toda a criação. É ele quem domina tudo, é ele quem faz tudo. Passarinho não pergunta se está certo, se está errado. O peixe não pergunta, o boi não pergunta, ninguém pergunta nada. Nasceu para cumprir aquilo, aquela missão está fazendo, pronto. A gente somos os únicos que a gente fica no questionamento ou fica seguindo tudo. Mas aquilo que é princípio mesmo a gente não quer. Então, as leis claras e definidas em cima dos princípios são impossíveis. Quem segue eles são impossíveis de se deixar alienar. Por quê? Porque o princípio é hoje, é amanhã, é depois, é em todos os lugares, tá? Alienar-se, diz o inimigo, que alienar-se é a causa mais comum de fracassar na vida, por duas razões. O alienado, e eu já estou me encaminhando mesmo para o final, tá? O alienado, ele fica vulnerável, capaz do inimigo moldá-lo. Ele fica tão vulnerável que o inimigo é capaz de moldá-lo com as próprias mãos, dando para ele a forma que ele quiser. Por quê? Porque ele perdeu a sua iniciativa individual, ele perdeu a sua identidade, tá? Então, quando o alienado não consegue buscar a ajuda de Deus, ele passa a viver de forma leve e inútil. Ele está tão ali na mão do inimigo que ele não busca nem Deus. Napoleão pergunta ao diabo por quê, e eu vou trazer para vocês o que é que acontece entre um e o outro, quem é o alienado, qual a diferença dele e do que não é, tá? Então, Napoleão pergunta ao diabo por que a maioria das pessoas são pobres e muitas poucas são ricas. E aí o diabo responde que a pobreza é como algo contagioso, vai estar sempre entre os alienados. Não existe
entre os alienados e não entre aqueles que sabem o que querem e onde conseguir, tá? Por isso que são quase sempre as mesmas pessoas. A crença que o dinheiro é a raiz do mal e quanto mais desafortunado, mais essas pessoas herdariam o céu e os ricos viriam pastar na mão do inimigo, o diabo responde que quem sabe o que conseguir com os bens materiais dessa vida, também sabe se manter muito longe e distante dele. Por quê? Porque sabe realizar desejos, sabe traçar metas, sabe o que quer, sabe pensar, sabe ir atrás das riquezas, sabe ir atrás das coisas que ardem no seu coração, sabe ir atrás dessas riquezas materiais e das riquezas espirituais. Então não permite que ele venha e plante nada. As pessoas que sabem o que quer, que têm propósito definido, que sabem trabalhar em cima disso, que são tidas ali pelos fracassados, pelos alienados, como se nunca vão herdar o reino do céu. Então esse é um dos maiores truques dele também, tá? Os alienados, eles só conseguem aquilo que ninguém quer, aquilo que ninguém quer mais pegar. Então é o que sobra, eles vão lá, é o que fica, tá? O inimigo, ele só controla os fracos que não pensam por si só. Não tem propósito na vida, nem autoconfiança. Não se esforçam para conquistar algo através dos seus pensamentos. E gasta o que ganha muito mais, até mesmo através dos seus créditos. E vive sempre doente ou debilitado por causa real ou imaginária, e vive também clamando aos céus por qualquer topadinha, qualquer coisinha tá ali clamando aos céus, de boca para fora, tá? Não usa o poder da imaginação, não começa a iniciativa e nunca na vida tem entusiasmo para nada. Quando faz, é porque foram forçados. Quando alguém força eles a fazer algumas coisas, eles fazem porque são forçados, e aí eles vão para a ética da personalidade, não para o caráter definido e bem definido em cima de princípio. Vão buscar os atalhos, tá? Vão buscar os atalhos, e aí por eles buscarem os atalhos, todos os que são alienados, eles não controlam as suas emoções, são sempre pessoas explosivas. Essas são as características de uma pessoa que se deixa alienar. Não domina suas emoções, são sempre explosivos, sua energia é muito baixa, não atrai ninguém, tem opiniões rasas sobre tudo, sem conhecimento apurado sobre nada, não coopera com ninguém à sua volta, mesmo que as pessoas dependam daquilo que é o seu trabalho para levarem comida para os seus abrigos, erra várias vezes, todas as vezes erra, mas não tira proveito de nada, não aprende com seus erros, são um fracasso, não tiram proveito desse fracasso, começa várias coisas, mas nunca termina e nunca faz nada para melhorar a gestão do governo onde vivem, do que estão vivendo. Está ali sempre para condenar. Não gostam de tomar decisões, comem muito e se exercitam muito pouco. Se alguém pagar bebida alcoólica, beberá até cair. Critica os bem-sucedidos, gostam de trabalhar muito para cansar o corpo, para não terem que pensar, mesmo que o pensamento fosse aquilo que fossem fazer deles terem uma vida próspera. Mentem para não admitirem a sua ignorância sobre qualquer assunto. Quando trabalha para os outros, critica pelas costas e na frente da pessoa elogiam. Então esse é o papel de um alienado, tá? Deixa eu ver o que é que o Alisson está colocando, não parei nem para respirar, né? Dona Maria, o próprio mercado financeiro, aquela movimentação que a senhora viu, são as emoções dos humanos em números cabalísticos. Tem certeza, meu filho, que é daquele jeito, me dá até agonia, né? Né? Seja bem-vindo, seu Isaac Games Stories, seja muito bem-vindo, viu? Do Gaudêncio, eu acho. O inimigo também diz, e aqui eu não vou nem dizer que vou terminar, tá? Vou tirar no fôlego só. O inimigo também nos diz como podemos reconhecer uma pessoa que não é alienada. Tudo aquilo que eu falei ali atrás são das pessoas que se deixam alienar. E quem não é alienado? Quem não é alienado está sempre engajado em algo que definiu por meio de um plano organizado e detalhado, tem sempre um objetivo muito grande na vida, trabalha sempre e também outros menores, trabalha naquilo que tem como objetivo e também em outras coisas menores que fazem parte da estratégia que vai levar eles para o centro, para aquilo que eles querem. O que marca é aquela pessoa que marca claramente, que marcha, né? Que marcha claramente, que fala claramente o que sabe, né? Tudo que ela sabe, ela fala claramente e faz as coisas que ela sabe com determinação. Ela tem a determinação e a clareza no tom da sua voz, na sua rapidez, no seu passo.
no brilho dos seus olhos e nas decisões que têm, porque elas são claras. Elas sabem que vão pagar o preço que tiver de pagar, o tempo que tiver de fazer para realizar o propósito que elas definiram. Então elas têm as respostas diretas, elas não caem em contradições, elas estão sempre dispostas a fazerem favores para as outras pessoas, mas não estão fazendo esses favores querendo outras pessoas para fazer a mesma coisa. Não é uma troca de favor, elas estão ali prontas a estarem servindo. Não estão pedindo para ser trocado, tá? Sempre vai estar no campo de batalha, seja para jogar ou seja para lutar. Tem memória muito boa. Se não sabe algo, diz claramente, né? Diz claramente e diz francamente. Não fica usando desculpas, né? Para estar colocando ali em cima dos seus erros. Geralmente é o maior administrador do negócio da cidade onde mora. Mora no melhor lugar da sua rua, dirige o melhor automóvel e sua presença por onde passar é sentida em qualquer lugar. Por quê? Porque ele é inspiração para todos aqueles que entrarem em contato com a sua mente, porque é uma mente dele, é uma mente que ele faz com ela o que ele quer, ela quer. Então é aquela mulher, aquele homem que sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo, sabe que leva o tempo que tiver de levar. Cada passo que ele dá, ele está dando em direção ao que ele quer, tá? Não nasce com nenhum tipo de vantagem física, mental ou espiritual em relação àquele que é alienado, tá? Ele só ocupa o lugar da sua própria mente. Não tem preguiça de pensar, não tem preguiça de desenvolver o seu intelecto, não tem preguiça de buscar as respostas que ele ainda não sabe, tá? O conselho para o alienado, e o próprio inimigo é quem dá, se ele tivesse de dar algum conselho, o conselho que ele dá para o alienado, para aquele que é tudo aquilo anterior, ele dá um conselho para ele se acordar, né? Ele tem que se acordar e se acordar o mais rápido possível e dar alguma coisa. Ele tem que dar. Mas o que é que ele poderia dar? Dar formas de serviço para servir o máximo de pessoa possível, tá? Então isso o inimigo não gosta, que você sirva as outras pessoas. Nós viemos aqui, né, alguns dizem, para se desenvolver e depois de evoluir, servir. Você veio para servir. Busque se evoluir, porque a sua missão aqui é servir, tá? Ele tem que dar antes de receber. O alienado, ele só é alienado porque ele não sabe dar. Ele quer receber antes de dar alguma coisa. Tudo aquilo que o universo você acha que não tem, que está faltando, é porque você ainda não está dando. Se ainda não existe, é porque você ainda não está criando, mas está dentro de você. Se o seu propósito for criar aquilo, então deixe preguiça, comece logo, tá? O diabo torna nossos pensamentos seus prisioneiros. E a única maneira da gente escapar das suas garras, que é aí onde nós temos esse pensamento cativo, é escolhendo o nosso projeto, o nosso plano, colocando o pensamento forte, focado, atento nas ações que vamos realizar, saindo desse cativeiro dele, é libertando a nossa mentalidade de tudo que foi dito a nosso respeito. Então tenha você a sua própria opinião a seu respeito, faça, e aí eu pediria mesmo para você faça uma lista, assim como o meu mestre pediu, faça uma lista sobre as coisas que você tem sobre você, sobre aquilo que falaram sobre você, sobre aquilo que você conhece, que dizem o que você pensa. Tudo que é ruim, faça essa lista. Faça uma lista também de coisas boas, mas você faz essa lista de coisas ruins sobre você, que os outros pensam, que os outros dizem, e aí você, com essa lista na mão, você vai para frente de um espelho e você repete, mas repita mesmo com vontade. Olhe dentro do seu olho e diga: eu não sou isso. Eu não sou isso. Eu tenho certeza absoluta que eu não sou feia, que eu não sou procrastinadora. Eu tenho certeza absoluta que eu não sou incapacitada. Eu tenho certeza absoluta, eu não sou isso, eu não sou preguiçosa. Eu não sou invejosa. Eu não sou isso, tá? E quando você faz, porque você sabe que você não é isso, seja o que for que tenha, né? Seja o que for que tenham dito para você, você tem que ter a certeza que é você quem tem a chave, ela tá dentro de você, a chave do cativeiro. Você vai tirar essa chave do cativeiro, você vai tirar de dentro de você e você vai tirar essa chave da mão do inimigo, tá? Por quê? Porque você não acredita mais naquilo que foi dito sobre você, que você é um fracasso. Diga em alto e bom tom: Deus não faz nada feio. Será que você é capaz de acreditar nisso? Você acha mesmo que Deus cria alguma coisa feia? Você acha mesmo que Deus cria alguma coisa que não tem capacidade? Você acha mesmo que Deus cria alguma coisa que não tem um objetivo, que não tem nada para fazer aqui? Você veio para fazer, você veio para cumprir. Você é a coisa mais linda diante dos olhos de Deus. Não interessa que lhe falta um pescoço, que lhe falta, não interessa o que falta. Para Deus ele lhe quis desse jeito. Então por que é que você está na comparação com outra pessoa? Eu não sou isso porque um é mais moreno, outro é mais preto, outro é mais branco, outro é mais não sei o quê. Você é do jeito que Deus quis que você fosse. Foi esse o modelo que ele escolheu, porque não é para servir para você, é para servir para ele no propósito dele. Então você tem que entender
que Deus não faz nada feio, Deus não faz nada doente, Deus não faz nada que não estivesse em harmonia com o que é belo, perfeito e agradável, porque essa é a vontade dele. Então você e eu, nós somos filhos amados, nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Se nós somos a sua imagem e semelhança, né? Então eu sou capaz de fazer as obras iguais a ele, o maior ainda, porque Jesus diz, eu sou o Pai, eu sou, né, aquele que está no Pai, o Pai está em mim. Se vocês estiverem em mim, nós todos somos quem? Nós todos somos um. Então você é capaz de fazer as mesmas obras ou maiores ainda. Basta que você queira acreditar, que você tem essa capacidade de fazer na sua vida e na vida das outras pessoas o que é de mais belo, o que é de mais extraordinário. Você tem a capacidade de causar felicidade para as outras pessoas. Assim também como você pode usar da sua vida para ser uma pedra de tropeço, para ser também a infelicidade de outras pessoas. Imagina você, imagem e semelhança de Deus, fazendo outros que são imagem e semelhança de Deus, iguais a você e a Deus, você fazendo a infelicidade, tá? Então você tem que bater no peito e dizer, eu sei que eu sou generoso, eu sei que eu sou generosa, basta eu querer usar essa generosidade que eu tenho e uso tanto para os outros me aprovarem, eu vou usar agora para mim. Por quê? Porque eu vou permitir essa minha generosidade que vem do meu interior, a minha centelha divina, a minha parte divina, ela vai criar vida através de mim, tá? E ela não vai criar morte, ela não vai criar medo através de mim. Então eu vou usar essa força progressiva do universo para cumprir a minha missão. E aí a gente pode estar combinando para amanhã a gente se encontrar e prosseguir, porque para hoje eu só quero que você busque esse comprometimento, a gente encerrar com esse comprometimento, de ir buscar dentro da gente essa força que pode nos encher de fé, de esperança, de força de vontade. Tá? Para quê? Para que a gente possa crescer, bote para baixo, desapareça, tire essa força restritiva para não ficar penalizando a nossa vida. Eu não tenho por que estar me punindo porque eu estou viva. Eu estou viva porque Deus quer. Se Deus quis levar milhões de pessoas, milhares de pessoas durante a pandemia, Ele tem os planos dele. No plano dele, para mim, cabe que eu tenho que ficar viva. Ficar viva para quê? Então, faça essa lista, busque a sua presença divina, tá? Porque quanto mais você buscar a sua presença divina, mais você declarar, mais livre você fica, tá? E amanhã a gente volta a falar mais, porque é que esse livro aqui, ele tem que... A primeira lição dele é ensinar. O universo é regido por duas leis, tá? Duas leis. A positiva e a negativa. E a negativa vai estar sempre atrapalhando a positiva. Então, de que lado é que você quer estar? Porque nós fazemos parte daquilo que o inimigo quer que a gente faça. Nós, além de estarmos alienados, nós estamos ainda alienando outras pessoas que mal chegaram aqui. Né? Pessoas que ainda estão pelo ventre, a gente já está ali alienando a cabecinha delas. Não é justo, tá? Não é justo, porque a gente pode despertar. Se antes era difícil a gente encontrar informação, hoje não. Hoje a gente tem informação aí a dar com pau. Então a gente tem, informa, indico a você, leia o livro. Não consigo ler o livro, escute o audiobook. Vai ter muita coisa aqui, tá? Não consigo, vem para minhas lives. Essa voz aqui aveludada, linda e maravilhosa, vai estar ainda lhe presenteando com as sínteses do meu mestre, né? Jacob Petri, porque do jeito dele entender, e foi uma pena porque hoje eu não consegui trazer as sínteses dele, não deu tempo, tá? Amanhã eu vou tentar, se não der também a gente vai prosseguir, só está aqui quem Deus quer que esteja, só vai passar quem Deus quer que passe. Então você, por favor, faça que nem a Joana, deixe lá uma joaninha, deixe lá alguma coisa, tá? Diga o que conectou com você, pra quê? Pra que o Instagram também entregue. Se você acha que isso fez ou faz sentido pra alguém, tem pessoas, gente, que não pega esse livro aqui, ó. Hoje eu tava no salão, a menina quase cai só de ver o título na minha mão, tá? Por quê? Porque as pessoas têm medo, né? Mas não vão entender que o diabo citado aqui é aquele mesmo que tentou nosso Senhor Jesus Cristo. É mente, tá? É mentalidade. Já está conosco, é a nossa serpente tagarela, tá bom? Beijo no coração de vocês, gratidão a todos aqueles que ficaram aqui comigo, Arenice, Joana, Gaudêncio, Maria Gorete, Alisson, Isabel, Isaac e Luciano Pimentel e todos aqueles outros que passaram e aqueles que vão passar, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, ó. Beijo no coração, gratidão, boa semana, viu? Cheiro!